Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Voltamos aí para uma edição extraordinária, ou melhor, ordinária, né? Sentada, extraordinária. Foi hoje à tarde que nós fizemos uma sobre a Venezuela. Aliás, para comemorar os 4 meses do canal, hoje é o 6º vídeo, é brincadeira, batemos o recorde de vídeos do canal. Pessoal, aproveita antes de começar, deixa a sua curtida. Chama sua irmã, seu irmão, seu vizinho para se inscrever no canal. Faz um comentário pra gente, não é? Compartilha nas redes sociais, ajuda a gente a fazer esse canal crescer, tá bom? Beleza? Então a gente estava analisando Le Monde Diplomatique Brasil, edição 141 de abril deste ano, com a reportagem "Devemos ter medo da China?", do ex-embaixador de Singapura nas Organizações das Nações Unidas, o Kishore Mahbubani. Esta saborosa reportagem sobre a nova geopolítica mundial, a disputa entre as duas grandes potências mundiais, que são os Estados Unidos e a China. Gente, obviamente que tem acontecido muitas coisas no mundo enquanto eu estou analisando isto, mas o grande objetivo deste canal é educação e, obviamente, os alunos de vestibulares, de Enem, de concurso. Então, por vezes, eu me alongo numa reportagem, que tem tudo para ser um pouco mais cobrada que as demais ao longo do ano. Por falar em Singapura, o autor da reportagem é de Singapura. Ontem nós fizemos um especial em homenagem ao Mahbubani do seu país, que é o Tigre do Sudeste, Singapura. Hoje fizemos a Venezuela para complementar aquela série que nós fizemos no Jornal do Masa sobre a crise da Venezuela no início do ano. Então agora você tem aí 4 reportagens, dá até para fazer uma playlist especial sobre a Venezuela. E aí a gente vai voltar para a reportagem se nós devemos ou não ter medo da China. A gente estava percebendo que a China viola muitos direitos humanos. Eu acrescentei aquilo que o Mahbubani falou, ele estava falando da questão dos uigures no noroeste da China, na região chamada Xinjiang. Eu acrescentei a questão dos tibetanos, para mostrar que a China, apesar de ser um país admirável no que tange ao crescimento econômico, também tem problemas. Voltando a esta análise, muitas vozes se elevam na China para exigir reformas, entre elas a do professor Xu Zhilin, que reserva suas críticas mais agudas aos colegas do mundo acadêmico. Ele os acusa de dar excessiva centralidade ao Estado-nação e muito destaque às diferenças culturais e históricas fundamentais com os modelos políticos ocidentais. Então, gente, na verdade, a maioria dos professores chineses entendem a situação em que vivem, ou seja, têm responsabilidades para com suas famílias, então preferem viver uma vida sem muita exposição para garantir o salário, já que na China tudo é estatal, com exceção das zonas econômicas especiais, e se é estatal, todo mundo depende do governo. Mas há vozes dissonantes, vozes que acusam a falta de liberdade, a falta de democracia, o machismo que existe na China e o massacre às minorias. Obviamente que o governo chinês quer calar esse tipo de oposição, porque ele pede reformas que a China não pretende fazer no momento e talvez não queira fazer no futuro. O fato, gente, é que o que pode mais explicar essa situação foi o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 1989, quando os estudantes, experimentando as reformas que Gorbachev impôs à União Soviética, a perestroika e a glasnost. Se você quer conhecer o que é glasnost e perestroika, nós temos na playlist
de geografia geral, um programa especial, aliás, uma série de programas que narra o fim, a decadência da União Soviética, do socialismo real, modelo soviético. Então vão até lá, assistam, se interem do que eu estou falando. Mas os ventos da liberdade que sopram na União Soviética em 1985 atingem a China em 1989. E os estudantes universitários eles vão se aproveitar dessa situação, exigindo liberdade do governo chinês e exigindo forte e incisivamente essa liberdade, o que vai gerar então, por conta da China, que era governado por Deng Xiaoping, e muita força, muita falta de paciência com os estudantes. Ele põe os tanques nas ruas, mata milhares de estudantes. Os números são muito variáveis, ninguém é capaz de estimar. Fala-se que morreu 1.000, outros 8.000. Tem até reportagens que diz que foram mortos 1 milhão de universitários chineses. E se isso aconteceu 1 milhão numa população de 1.200.000.000 não quer dizer nada. E dizem que a resposta do Deng Xiaoping a estes estudantes foi a seguinte: vocês são extremamente irresponsáveis e é por isso que vocês querem uma reforma para a China neste momento. E ele disse: o que é a China hoje? Deng perguntou para os estudantes: o que é a China hoje? A China é um país 3 vezes menor que o continente africano, com uma população o dobro do continente africano e que a única coisa que sabe fazer é exportar arroz. E arroz é commodity, é matéria-prima, não tem valor algum. Então, para Deng, era uma irresponsabilidade dos jovens universitários pedirem liberdade, já porque eles não têm responsabilidade com o dia a dia de alimentar os bilhões de chineses. Então, ele não descartou a reforma, mas não da velocidade em que os estudantes queriam. Por isso, ele justificou a morte de 1.000, 8.000, 1 milhão, seja lá o número que for, desta maneira. Eu prefiro matar 1 milhão de irresponsáveis e manter a vida de 1.200.000.000 chineses. Essa solução forte, o massacre de 1 milhão de jovens para conservar 1.200.000.000, é o estilo chinês de ser, pragmático. Então, toda mudança na China, só se ela for para trazer benefício a todo o povo chinês, não a 1, 2 indivíduos. E é isso que o Xu Zhilin, o professor, está enfrentando. Os seus colegas não querem se manifestar. Por que não querem se manifestar? Porque sabem como é que a República Popular da China reage a insatisfações, sobretudo se elas são individuais e elas não têm percepção do coletivo. Xu argumenta que essa insistência nos particularismos marca uma ruptura com a cultura chinesa tradicional, que, como ilustra a noção histórica de Tianxia, era um sistema universal e aberto. Então, para o professor Xu Zhilin, a China está muito fechada ainda, resolve as coisas do seu jeito que o mundo não resolve ainda. Para ele, isso é uma ditadura disfarçada. É isso que ele quis dizer. E aí ele vai reportar-se ao passado da China, a essa particularidade histórica que eles chamam de Tianxia, que é essa abertura para o mundo, essa curiosidade, essa vontade de se integrar e de aprender com os outros povos. Criticando a rejeição radical por alguns de seus pares nacionalistas extremistas de que tudo que foi criado pelos ocidentais não presta. Ele afirma, ao contrário, que a China sempre teve sucesso porque sempre esteve aberta. Então é isso, gente, é esse embate entre, digamos, aqueles chineses com a cabeça do Partido Comunista Chinês, que acha que tudo tem a hora certa para acontecer e este não é o momento, e alguns livres pensadores chineses, como o professor Xu Zhilin. Isso é muito bom, é desta diversidade, dessa diferença de opiniões que nasce o debate
e se nasce o debate, nasce a democracia. E olha, se a China fosse tão fechada como o Xu Jilin está dizendo, professor, este debate não chegaria a nós, jamais, ok? Então, pense bem, porque a China está se abrindo muito. Do que a China foi sobre Mao Tse-tung e do que a China é sobre Xi Jinping, as coisas aumentaram de aproximação com o Ocidente de forma extraordinária. Mas, obviamente, o senhor deve sentir algumas censuras aí, não é nada fácil, sobretudo se o senhor, e me parece que é o caso, é um pensador livre, um pensador universal, um pensador que pensa no bem comum, no bem da integração da China e da humanidade. No entanto, mesmo um progressista como Xu não gostaria que seu país reproduzisse o sistema político norte-americano. Gente, como a gente viu anteriormente, na própria reportagem, o que é os Estados Unidos? É uma democracia? Não, é uma plutocracia. É um grupo de políticos e é elite econômica, um governando para o outro, um ajudando o outro para manter um sistema de privilégios. Enquanto isso, o povo norte-americano sofre. Então, o Xu quer conhecer os outros países, quer integrar, mas tem certas doenças, como, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil, que ele não deseja para a China, não. Porque, por enquanto, a China garante livre o quê? Meritocracia. Quer dizer, se o sujeito estudar mais, trabalhar mais, ele cresce mais do que o outro. A China garante isso. É por isso que a China consegue os melhores resultados. Porque nos melhores cargos tem as melhores pessoas. E ele sabe que no Ocidente não é assim. Fala mais alto dinheiro, e a maior parte dos nossos governantes são incompetentes, o que atrasa profundamente o país. Pelo contrário, o professor acha que a China deveria explorar suas próprias tradições culturais, a fim de promover uma nova Tianxia. Então ele queria que a China voltasse ao passado. Cuidado, professor, isso é revisionismo. Logo, logo alguém acusa o senhor de querer voltar ao período imperial da China, que sem dúvida nenhuma é extraordinário e rico, mas a China naquele período era mais fechada e mais ditatorial do que é hoje. Bom, mas vamos lá. Na frente interna, os Hans, H-A-N, é a maior etnia do país. Como a gente já sabe, são 94%, um dos povos mais homogêneos do mundo. Na frente interna, os Hans e as numerosas minorias nacionais devem gozar de plena igualdade no plano jurídico em termos de sua situação social. Isso não acontece. Vamos ser bem francos. Se é o desejo do senhor, professor, isso não acontece. Realmente, há 58 minorias entre os 6% do restante da população chinesa que não é Han. 4 minorias são muito famosas no Nordeste da China, os Manchus, por isso que o Nordeste da China é chamado Manchúria. O povo Manchu não é chinês. Na Mongólia Interior ou Mongólia Chinesa, nós temos os mongóis. No Xinjiang, nós temos Xinjiang ou Turquestão chinês, ou Xinjiang Uigur, o povo Uigur. No sudoeste da China nós temos o Tibete, o povo tibetano. Cada um tem suas particularidades, cada um tem suas características, seu estilo econômico, mas não há igualdade social para eles, não. Quem se impõe sobre eles são os Hans e, na verdade, há um massacre velado, uma discriminação velada. Nisso, a China é igual a todos os países do mundo. Quem é a média sempre quer se impor a quem está acima ou a quem está abaixo. Isso é natural e, infelizmente, uma realidade. As especificidades culturais das diversas nacionalidades devem ser respeitadas e protegidas. Eu concordo com o professor Xu Jilin, sobretudo porque
a perda cultural, a perda de conhecimento e de experiências é algo impagável. Veja, gente, é o caso brasileiro. Nós teríamos muito que ganhar se de fato nós respeitássemos as nações indígenas. O que essas nações indígenas conhecem de riquezas que tem no território brasileiro, e eles não falam, sobretudo riquezas vegetais e animais, quando a gente dizima, graças à evolução da civilização branca portuguesa cristã brasileira, nós enterramos junto com eles um arsenal de cultura que provavelmente nós nunca teremos mais. Então, as soluções de alguns problemas, de algumas doenças, já estavam resolvidas entre os indígenas. No entanto, pessoal, nós simplesmente ignoramos essa cultura, como se fôssemos superiores a eles. Isso acontece também na China, entre os Hans com as minorias. No nível diplomático, as relações com outros países devem ser definidas pelos princípios do respeito pela independência soberana do outro, da igualdade de tratamento e da convivência pacífica. Olha os conselhos do professor Xu Zhilin, de uma clareza impressionante, tanto para a China interior quanto para o exterior, mas a China, ela em termos, digamos, de diplomacia, é um dos países mais encantadores do mundo, mas também tem falhas. Por exemplo, o de apoiar o armamento nuclear, o programa nuclear norte-coreano do Kim Jong-un. Isso é fato. Outra coisa, o fato de não considerar Taiwan um país, de impedir que Taiwan, quando quer participar de uma competição internacional, use o nome de Taiwan. Isso é um absurdo. Eles têm que usar China Taipei ou Taipei, que é como os chineses chamam a capital de Taiwan. A gente chama de Taipei, eles chamam de Taipei. É um absurdo. Ou o fato da China ter ingressado nas Nações Unidas em 71, mediante a condição que Taiwan saísse, e não entrou até hoje. Considera Taiwan uma província rebelde, ameaça direto, inclusive agora em 2019, de invadir Taiwan. Então, isso tinha um tipo de coisa que não se faz. Outro problema, o Mar da China Meridional, que a China anda construindo umas ilhas artificiais para reivindicar para si uma parte maior do mar do que lhe cabe, porque ali é uma região que tem muito petróleo e onde o comércio exterior hoje é o maior do mundo. Para que façam uma ideia, dos 10 maiores portos do mundo, 7 estão na China, inclusive o maior porto do mundo, que é o porto de Xangai. Então, a China anda fazendo coisas mais parecidas com os Estados Unidos do que de sua cultura diplomática pragmática. O professor está de olho e nós também. O sistema político chinês deverá evoluir junto com a situação econômica e social. Bem, gente, isso, como eu já avisei vocês, era o que a China enxergava no governo do Hu Jintao. Mas, recentemente, o Partido Comunista Chinês disse que isto não mais vai acontecer e que o Xi Jinping vai ficar no poder até quando ele quiser. Tanto que a imprensa internacional está chamando o Xi Jinping de o novo Mao Tse-tung. Cruz credo. Tomara que nunca volte a acontecer. Mas é porque eles aprovaram um novo governo vitalício, o que vem a ser o terceiro governo vitalício da história da China. Eu vou dar um apanhado da história recente da China, para que vocês tenham uma ideia, e para os vestibulandos mais ainda, já que a China está completando 70 anos de socialismo, agora no dia 1º de outubro de 1949, então a China, no dia 1º de outubro de 1949, ela se tornou um país socialista sob o governo do grande timoneiro
como era o apelido do Deng Xiaoping. O timoneiro é aquele sujeito que vai na frente do barco e que ele orienta o que os remadores, os operários do barco têm que fazer, também conhecido no Ocidente como saís, né? Então, saís ou timoneiro era o apelido que tinha o Mao Tse-tung. O Mao, que ele governa a China de 1949 até a sua morte em 1976. Ele fica na frente do governo da China por 27 anos, de tal maneira que o seu período de governo é vitalício, ou seja, de quando ele assumiu até o dia de sua morte. Mao foi um dos maiores tiranos da história, cai sobre as suas costas pelo menos 70 milhões de mortes, mas também cai sobre as suas costas, a implantação do socialismo na China, das bases fundamentais do socialismo. Se você quiser se inteirar mais do governo Mao Tse-tung, nós temos uma aula na playlist de Geografia Geral sobre a China, ok? Então vão lá, assistam, começa a conhecer mais a China. Quando Mao morreu, gente, Mao ele tinha algumas características e típicas da época dele. Por exemplo, culpa personalidade. Mao, gente, era um brilhante administrador, apesar de períodos tenebrosos, difíceis que ele passou. Mas ele consolidou o socialismo na China e preparou a China para evoluir, isso é inconteste. A China antes do Mao era muito mais miserável que depois do Mao. É isso que eu estou querendo dizer. Mas como pessoa, o Mao era uma pessoa complicadíssima. Cai sobre eles várias situações que eu não gosto de contar, porque isso foge ao meu interesse. Eu não gosto de fofoca, de particularidades. Eu gosto de análises políticas, econômicas, sociais. Bobagens eu não gosto. Mas ele era uma pessoa muito complicada. E por ser essa pessoa muito complicada, dificílima de lidar, e ele provocou então pelo menos 70 milhões de mortes, de tal forma que ele é um grande tirano. Mas por esse poder que ele acumulou, era muito poder, as pessoas tinham muita confiança naquilo que o Mao estava fazendo, sofreram junto com as decisões do Mao e acertaram junto. Mao era considerado um deus, sobretudo num país socialista, onde a religião, gente, ela é abolida. Se você pegar alguém praticando religião, isso é um crime. É um crime. Por quê? Porque num país pobre não se tem tempo para bobagem. A gente precisa evoluir o país, não ficar com bobagem. É assim que pensa o socialismo. Não sou eu. Vou parar o canal. Ei, não sou eu. Agora, se você não quer ouvir a realidade, o problema não é meu também. Então é assim que eles pensam, é o jeito chinês. A gente não está entendendo o jeito que o chinês pensa? É isso que você tem que entender. Bom, e isso vem do trabalho, das pesquisas de Karl Marx. Então, eles têm uma orientação marxista ao socialismo, e é óbvio que eles vão seguir a risca. O sujeito ele não tem que ficar em igreja, ele tem que estudar, porque estudar ele vai encontrar soluções para o problema do país. Rezando, ninguém vai te fazer um rio correr, ao contrário, eles não acreditam nisso. Não tem força no mundo que mude essa característica do chinês. Bom, então voltando aqui, gente, o que acontece? Gostemos ou não, mesmo um país sem religião, as pessoas têm fé. Isso é uma característica diferente da religião. As pessoas têm fé. E elas tinham fé no Mao. Tinham fé no Mao Tse-tung. Então o Mao Tse-tung era visto como um deus. Quando ele morreu em 76, o poder ficou vazio. 3 anos o poder ficou vazio. Ninguém assumiu o lugar do Mao. Por quê? Porque quem vai assumir o lugar de Deus? Só se for outro Deus. E houve esse período em que o Partido Comunista contornou até que assumisse alguém que já tinha discórdias com o Mao, que tinha uma forma de ver a China diferente do Mao e, sobretudo, que queria dar um passo adiante. E aí emerge Deng Xiaoping. O Xiaoping assume em 1979,
oficialmente 3 anos depois da morte do Mao e vai até 1997. Então o governo dele durou 18 anos, 1979 até 1997. Menos que o Mao. O Mao foi 27, o Deng foi 18. E o Deng, gente, é uma pessoa completamente diferente do Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung é esse Tianxia aqui, mas um Tianxia voltado para a China. O Deng era muito pragmático. É aquela famosa frase: não importa a cor do gato, o importa é que ele casse o rato. É aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Por que a China de fato é um país meritocrático? Não importa se o cara tem cabelo raspado, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é vermelho, se ele é azul. Importa se ele é competente. Se ele é competente, tem projetos, tem qualidade, é esse cara que vai para o poder. Pronto, acabou. Os outros, aguente firme, meu irmão. Na próxima oportunidade, apresente características, apresente planos. Então, é por isso que dá certo. E quem que inaugurou esse pragmatismo forte, gente? O Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping fez escola, porque os sucessores dele continuam sendo dessa forma, pensando assim, praticando essa escola chinesa de ser. Bem, gente, o Deng Xiaoping ele vai fazer reformas na economia. Essa frase é lapidar: não importa a cor do gato desde que ele caça rato. Então ele precisava desenvolver a China, além das bases do socialismo. O que ele vai fazer? Já que o capitalismo é uma forma da gente enriquecer, que enriqueçamos. É glorioso enriquecer. Em nenhum lugar está dizendo no marxismo, no Capital, que é pecado enriquecer. Para o Capital, é pecado um enriquecer e 1 milhão empobrecer. Agora, todos enriquecerem, ter uma qualidade de vida boa, isso é marxismo. Isso é marxismo. Então, meu querido, como ele dizia, é glorioso enriquecer. E em cima do que nós vamos enriquecer? Da burrice do ocidental. Porque o ocidental, ele perde tempo com baile, ele perde tempo com família, ele perde tempo com religião, ele perde tempo com festa, ele perde tempo, ele só perde tempo. A vida dele é perder tempo. E o chinês é diferente. O chinês é pragmático. Mas o que isso aqui está me trazendo de bom? O cara pensa, o que isso está me favorecendo? Não, então não vou. Não vou. É besteira minha, eu vou estudar. Então, gente, é um outro tipo de povo. Primeiro, que é um povo resignado. Ele aceita o que ele é. Ele quer melhorar, mas ele aceita o que ele é. E aí, gente, aceitando o que ele é, que eles eram camponeses, e sendo glorioso enriquecer, vamos atacar a preguiça do ocidental. O ocidental é indolente, preguiçoso, materialista, consumista, mas são inteligentes. Vamos aprender com aquilo que eles podem nos ensinar e vamos fazer melhor do que eles. Porque se eles trabalham 8 horas, a produção deles é 4, a do chinês é 8. Claro que o produto vai ficar mais barato. No começo, a China só copiava produtos e de má qualidade. Hoje, a China lidera praticamente todos os setores do mundo. Então, gente, é isso. Quem aplicou essa ideia foi o Deng Xiaoping. Entenderam? Eu não estou pedindo para concordar. Vamos ver se vocês entendem o que eu falo. Entenderam porque o Deng mandou matar os jovens rebeldes da Praça da Paz Celestial? Entenderam? Porque ele via que não era hora. A China não estava preparada para se abrir. Ela ainda não estava madura para competir com o mundo. Fazia 10 anos que a China tinha começado a mudar. Bom, o Deng morre em 1997, mas o Partido Comunista, gente, ele é muito perspicaz. São 2.000 delegados, muito perspicaz. Eles agradeceram tudo que o Mao fez, apesar de todas as ressalvas que eles têm. O Mao assentou as bases do socialismo, preparou o país para o desenvolvimento.
O Deng pegou isso e aí sim vai levar a China de um país agrário rural para um país urbano industrial. Outro salto de qualidade. Só que já era 1997. E essa imagem de uma China governada por velhos, por idosos, por pessoas brutas, violentas, já não mais cabia no mundo, porque a China se transformou num país além das suas fronteiras, agora visto como exemplo por todos. Então não dava mais para praticar a violência. É o que eles chamam de período de gerontocracia, o governo dos velhos, o governo dos antigos, que é primeiro do Mao, depois do Deng. A gente não está descartando a importância, a gente está contando a história. Então o Partido Comunista vai trazer ao poder o Jiang Zemin. O Jiang Zemin também é idoso, mas ele tinha uma cabeça mais reformista. E ele ficou só 5 anos no poder, de 97 até 2002. Por que ele ficou 5 anos no poder? Para que o Partido Comunista preparasse um líder novo, cosmopolita, mais democrático, globalista, internacionalista, e isso aconteceu em 2002. Então, quem foram os 3 primeiros governos? Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, Jiang Zemin até 2002. Em 2002 apareceu quem o Partido Comunista queria, que era um jovem de origem já da nova classe chinesa, a 5ª classe, que eram os industriais. Se criou dentro do período das zonas econômicas especiais, que é o Hu Jintao, que vai governar de 2002 até 2012. A China se transforma numa potência. Em 2012, para substituir o Hu Jintao, emerge o atual líder muito mais preparado, muito mais globalista, conhece o mundo, cada país do mundo, que é o Xi Jinping. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Gente, até a próxima, quando a gente vai voltar a analisar este saboroso momento. Tchau!